Bom dia a todos os irmãos, na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria, irmãos, que nós estamos aqui nesse dia 26 de dezembro do ano de 2020. Este é o último sábado desse ano de 2020. Estamos felizes porque até aqui o Senhor nos tem abençoado, nos tem sustentado. E neste momento da escola bíblica, nós queremos agradecer a cada um de vocês que tem participado dessa programação, que tem colocado a sua vida nas mãos do Senhor, prestando assim um culto agradável a Deus. Que Deus possa te abençoar, continuar abençoando a você, a sua casa, a sua família. Que o Senhor nos dê, a cada um de nós, um final de ano, um restante nesses poucos dias, aí aproximadamente 5 dias para nós terminarmos o ano, um tempo abençoado, que nós possamos aí, pela misericórdia e a graça do Senhor, rompermos o ano de 2020 e que Ele venha nos dar um feliz ano novo, um ano especial, que Deus possa estar aí realmente nos dando um ano de 2021 muito abençoado. E antes de mais nada, quero convidar a todos vocês que possam estar aí curtindo a página do Facebook da IAP de Adamantina. E se possível, irmãos, é muito importante, deixe o seu comentário, esteja aí também compartilhando, seja aí um missionário virtual que propaga a palavra de Deus através de um pequeno clique. Clique aí no compartilhar, compartilhe essa programação para que o nome de Jesus seja glorificado e a palavra do Senhor alcance os corações de muitas pessoas. Bom, nós gostaríamos de fazer uma pequena oração, dedicando este tempo ao Senhor e clamando ao Espírito Santo que venha nos abençoar no transcorrer do estudo dessa lição, que o Espírito Santo esteja nos ensinando a sua palavra, nos trazendo luz e entendimento ao coração de cada um dos nossos irmãos, aos nossos corações nesse momento. Pai, em nome de Jesus, queremos te glorificar e te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem sustentado a cada um dos teus servos, a cada um dos teus filhos, até aqui nesse último sábado do ano de 2020. Obrigado, Jesus, porque sabemos, Pai, que mesmo diante da pandemia que assolou todo o mundo, desde do final do ano passado, meu Deus, e mais gravemente de março para cá, no nosso país, mas o Senhor tem sustentado a cada um dos teus servos, ó Pai, mesmo diante de lutas, de enfermidades, até mesmo de perdas, o Senhor tem dado forças e sustentado a cada um dos teus filhos. E isso, ó Deus, é motivo de nós agradecermos e engrandecermos ao teu nome, pois tu és um Deus de bondade, um Deus de misericórdias, tu és um Deus de amor e o Deus de justiça, Pai. E nós aqui queremos te agradecer. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha abençoar a cada um dos nossos irmãos que tem nos acompanhado nesse dia e aqueles que ainda hão de acompanhar essa programação que estará registrada, que estará gravada. Que o Senhor utilize, meu Deus amado, essa ferramenta para a salvação de vidas, que é o mais importante, aquilo que nós desejamos e aguardamos. Espírito Santo de Deus, que o Senhor esteja continuamente nos abençoando, nos instruindo, nos ensinando e trazendo-nos luz a respeito da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos te agradecer por todas as Tuas bênçãos. Amém, Jesus. Amém. Então, vamos aí para o final da nossa série de lições, irmãos. Após 12 lições que foram estudadas, que nos tratou justamente desse tema tão importante e por vezes tão complexo, mas que pela misericórdia de Deus e através da luz da palavra do Senhor, estamos aí obtendo respostas bíblicas a essas perguntas que por vezes são tão difíceis, Estamos aí no estudo da apologética cristã, em defesa, do evangelho e da fé cristã. Lição de número 13. A pergunta crucial desta lição é: Deus é truculento no Antigo Testamento? Deus, ele se mostra um Deus severo, truculento, irascível, raivoso no Antigo Testamento, como muitas pessoas gostam de dizer e de intitular, como muitos que negam a veracidade das Escrituras do Antigo Testamento ou que negam a inspiração do Antigo Testamento, nós vamos ver
que a palavra do Senhor nos responde de maneira categórica: Deus não é truculento, nunca foi. Deus é um Deus de amor, mas um Deus de justiça. E nós vamos entender aí algum desses atributos que pertencem ao nosso Senhor. O objetivo da nossa lição, irmãos, é mostrar a cada um de nós, estudantes da palavra de Deus, que o Antigo Testamento, assim como o Novo Testamento, são harmônicos. Os dois se complementam, eles estão em harmonia, em revelar-nos um Deus, de revelar-nos o Deus amoroso e também justo. Nós vamos ver aqui algumas facetas, alguns atributos de Deus, entendendo que Deus não é truculento. É um Deus de amor, um Deus de paciência, de misericórdia, de bondade, benevolência, um Deus longânimo, mas também um Deus de justiça, um Deus que executa, sim, atos de justiças maravilhosos. O texto base da nossa lição está registrada no livro de Deuteronômio, no capítulo 20 e o versículo 16, que diz assim: Todavia, quanto às cidades dessas nações pagãs que o Senhor te dará como herança, não deixarás sobreviver nenhum ser vivo. É chocante esse texto, né, irmãos? É impactante. Quando nós lemos esse texto, por vezes, fora do seu contexto, tanto do seu contexto próximo como do seu contexto histórico, você pode levar um impacto, você pode ficar chocado e justamente perguntar, mas como Deus pode permitir ou como Deus pode ordenar um massacre de um povoado, de um vilarejo, de uma cidade, ou permitir que os seres vivos, os seres humanos daquela cidade todas fossem devastados? Nós vamos entender um pouco mais através do estudo dessa lição o que esse texto quis dizer. Nós vemos aqui, irmãos, que o assunto que nós trataremos nessa lição, como já dissemos, incomoda a muitas pessoas. Incomoda aos céticos, obviamente, né? Os céticos, aqueles que não acreditam, que não professam a fé cristã, se incomodam, e até mesmo alguns cristãos sinceros nos seus corações ficam incomodados com algumas passagens, com algumas histórias, com alguns relatos bíblicos contidos no Antigo Testamento, onde Deus, então, ele permitiu alguns acontecimentos que nós taxamos como truculentos, como violentos e assim por diante. Vemos aqui como entender as narrativas bíblicas, onde Deus ordenou a execução de povos inteiros, como os povos cananeus, que justamente esse texto de Deuteronômio nos fala justamente a respeito da execução dos povos cananeus, diante da tomada, vamos dizer assim, da terra prometida pelo povo de Israel, pelo povo de Deus. Também vamos entender como Deus permitiu que toda a humanidade fosse varrida, vamos dizer assim, da história diante do dilúvio, exceto apenas as 8 vidas que foram salvas através da arca, que foi construída pelo patriarca Noé. E assim, tantas e tantas outras histórias que nós lemos. E ao lermos esses relatos, irmãos, muitas pessoas se chocam, mas nós vamos ver aqui que diante dessas narrativas está manifestada, como já dissemos, a graça, a misericórdia, a piedade, a paciência, o amor, mas também a justiça de Deus. Por isso, a pergunta crucial e chave: Deus é truculento? Ele é violento no Antigo Testamento? Absolutamente não, irmãos. Ele não é violento, não é truculento. Porque muitas pessoas acabam, diante dessas histórias, tentando anular, tirando o Antigo Testamento, a sua validade, a sua inspiração. Pessoas que dizem, não, no Antigo Testamento nós vemos um Deus irado, um Deus terrível, e no Novo Testamento, através de Jesus, nós vemos um Deus que se manifesta de maneira amorosa, graciosa. Não, irmãos, nós vemos que ambos os testamentos, Antigo e Novo, eles se fundem, eles se harmonizam, e nós vemos aqui um Deus poderoso e de um caráter lindo e maravilhoso. O estudante sério das Escrituras Sagradas, irmãos, eu e você, e todos aqueles que buscam entender de maneira realmente racional, de uma maneira realmente muito séria, a palavra de Deus,
se deparará realmente com essas questões, ficará por vezes intrigados. As aparentes contradições, né, dessas histórias que nós acabamos de narrar para os irmãos superficialmente, podem nos trazer então aí, às vezes, algum tipo de situação que podem nos constranger, mas entenderemos através desse estudo que Deus, em primeiro lugar, Ele é um Deus de imenso e poderoso amor, e em segundo lugar, que o Senhor, Ele é um Deus de justiça. Desse modo, veremos que nos próximos parágrafos do estudo dessa lição, o caráter de Deus e a palavra de Deus estão em perfeita harmonia. E para entendermos um pouco mais, irmãos, a respeito dessas heresias que por vezes são lançadas, que são levantadas, de pessoas que tentam invalidar a veracidade, a inspiração do Antigo Testamento por conta dessas narrativas que por vezes consideramos como violentas, e queremos dizer que isso não é algo novo, não é algo de agora, mas de muitos e muitos tempos do passado. Nós vemos aqui que viveu no ano aproximadamente aí do ano 144 da era cristã, aproximadamente 140, 144, um homem chamado Marcião. E esse homem, infelizmente, ele levantou algumas heresias em relação à historicidade e à inspiração do Antigo Testamento. A alegação de que o Antigo Testamento revela um Deus diferente daquele visto no Novo Testamento, como já dissemos, não é aí recente. Marcião é um desses famosos hereges da história cristã. Desde lá do século II, aproximadamente do século II, Marcião já falava que rejeitava totalmente o Antigo Testamento. Isso são palavras, né, de Marcião. Rejeitava totalmente o Antigo Testamento como uma revelação divina. Para ele, o Deus do Antigo Testamento era mau, repleto de furor, e não era compatível com aquele que se revelou, ou que revelou graça e amor em Jesus Cristo. Essa era a ideia de Marcião. Mas nós temos visto hoje, irmãos, muitos pregadores modernos, muitos pastores renomados, homens realmente que estão à frente, à liderança de grandes instituições cristãs evangélicas, negando a veracidade e a inspiração de muitos textos bíblicos, principalmente do Antigo Testamento, onde eles dizem que o Antigo Testamento, lei de Moisés, o Antigo Testamento já foi cravado na cruz, o Antigo Testamento já ficou no passado. Sabemos que esses comentários, esses absurdos, por vezes mostram pessoas que não estão compromissadas com a palavra do Senhor. São pessoas que fazem uma leitura tendenciosa e parcial da Bíblia Sagrada, principalmente do Antigo Testamento, e dessa maneira eles não conseguem enxergar as verdades bíblicas, porque verdadeiramente não buscam um compromisso real e verdadeiro com Deus. Assim como Marcião, que firmemente foi repudiado, os seus ensinos obviamente foram repudiados, e ele acabou sendo excomungado, vamos dizer assim, da igreja, né? No ano de 1940, ou melhor, dizendo, no ano de 144 da era cristã. Era ainda o século II. Entretanto, essas heresias de Marcião perduram até hoje, como já dissemos. Mas queremos dizer, irmãos, que a nossa crença na unidade de ambos os testamentos, tanto do Antigo Testamento como o Novo Testamento, endossam um dos atributos maravilhosos de Deus, que é a sua imutabilidade. O Senhor, Ele jamais muda. Passam céus e terra, mas a palavra de Deus, ela não muda. Nós vemos aqui o apóstolo Tiago falando que Deus é aquele Deus em quem não há mudança e nem sombra de variação. O apóstolo Tiago, no seu livro, no capítulo 1 e o versículo 17, nos fala a respeito de um Deus de amor
e um Deus que não muda, que não há sombra de variações no seu caráter. E vemos aqui o profeta Malaquias, no seu livro, no capítulo 3, e o versículo 6, nos fala da perfeição do caráter de Deus, ou seja, Deus, ele não muda. Nós vemos aqui um texto do Antigo Testamento falando da perfeição e do caráter firme de Deus, e vemos um texto do Novo Testamento falando-nos aqui que Deus não muda e que não há sombras de variação no seu caráter. Louvado seja Deus. Contudo, outros autores bíblicos nunca questionaram a bondade divina. Nós não vamos encontrar, podemos aqui buscar nos textos bíblicos, não há um autor sequer, não há um apóstolo, discípulo, profeta, homem ou mulher de Deus que tenha questionado a bondade de Deus. Ao contrário, nós vemos que em todo o Antigo Testamento, Deus ele é reconhecido como um Deus de misericórdia, um Deus de paciência, um Deus que é cheio de amor. É justamente aquilo que a primeira pergunta vem através dos textos bíblicos aqui registrados, que nós gostaríamos de passar para os irmãos, o texto de 2 Reis, capítulo de número 13, o verso 23, o livro de Esdras, capítulo 9, o verso 9, o livro de Neemias, capítulo 9, o verso 17, o livro de Salmos, de número 103, e o versículo 8, justamente nos dão testemunhos a respeito de um Deus que é bom, um Deus bondoso, que vem justamente jogar por terra todas as heresias e toda a maldade contida nas falas de Marcião e também desses teólogos dos tempos modernos que tentam desestruturar a palavra de Deus. Portanto, acusar Deus de truculência é uma leitura, como já dissemos anteriormente, parcial e tendenciosa. Enxergarmos o Deus da Bíblia como um Deus sanguinário, furioso, pode ser apenas um mecanismo de fuga diante do compromisso para com Ele. Ou seja, como dissemos, aquelas pessoas que não têm ou que não buscam um compromisso fiel e sério com Deus, utilizam desses subterfúgios para tentar o quê? Disfarçar, fugir da sua condição, muitas vezes, de não fiel seguidor da Bíblia Sagrada e da Palavra de Deus. Portanto, muitos podem perguntar, mas como viviam os discípulos nos tempos de Jesus e como Jesus mesmo se relacionava com o Pai? Nós vemos aqui que os discípulos de Jesus consideravam Deus como um Pai amoroso, bondoso, e Jesus Cristo mesmo, ele tinha um relacionamento muito íntimo com o seu Pai. Por quê? Porque Deus é o Senhor revelado-nos através da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o apóstolo João, o evangelista, ele nos fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aquele que vê, Jesus mesmo dizendo aos seus discípulos, aquele que vê a mim, vê também o Pai, assim respondendo à pergunta dos seus discípulos. E a lição muito vem nos deixar claro a respeito desse segundo questionamento, que diz da seguinte maneira: no Novo Testamento, o testemunho do Novo Testamento e sobre o que pensavam Jesus e os seus apóstolos a respeito de Deus revelado no Antigo Testamento, nós vemos que Mateus mesmo nos fala nos seus escritos. O Novo Testamento também testemunha acerca do caráter amoroso e imutável de Deus. Isso pode ser facilmente percebido pela profunda identificação de Jesus com o Pai. Como já dissemos, João 14:9. Quem me vê a mim está vendo ao Pai. Esse era o relacionamento tão maravilhoso de Jesus com o seu Pai. Quando a Bíblia Sagrada no Novo Testamento nos fala de Deus e nos fala de Jesus apresentando Deus e Jesus referindo-se ao Pai, ele estava justamente falando de quê? De Yahvé, o Deus poderoso, o Deus soberano, o Deus que é citado nas Escrituras do Antigo Testamento, conforme registrado em João 1,14, João 2,16, João 6,45. Assim, o Deus revelado no Antigo Testamento é o mesmo Deus
revelado em Jesus Cristo. Como já dissemos, o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos ali a sua glória, a glória como unigênito de Deus. Para Jesus e os apóstolos, as Escrituras do Antigo Testamento eram a revelação total de Deus. Se Jesus considerasse o Deus do Antigo Testamento um ser violento e sanguinário, jamais ele teria se mostrado semelhante a Deus, a Yahvé, o Deus do Antigo Testamento. Os seus apóstolos também não teriam mostrado essa semelhança. Cristo é apresentado pelos escritores do Novo Testamento como a expressão exata do ser de Deus revelado no Antigo Testamento, conforme nós vemos no livro aos Hebreus, no capítulo de número 1, os versos 1 até o versículo 3. E aqui nós vamos ver um segundo atributo que é importantíssimo de Deus, o Deus de justiça, ou seja, um Deus justo, um Deus realmente que executa a justiça em toda a sua extensão. Não é uma justiça parcial, não é uma justiça, podemos dizer assim, anêmica, mas uma justiça realmente forte, poderosa. Realmente não há ali tendências nem para um lado, nem para o outro, quando Deus ele executa a sua justiça. Ambos os testamentos sagrados revelam um Deus de amor. Sendo assim, como explicarmos as cenas de matanças ordenadas por Deus nas páginas do Antigo Testamento? Eventos como a dizimação da humanidade no dilúvio e dos cananitas na posse da terra prometida indicam que Deus ele era irado e violento? Porque por vezes você poderá, conversando com o seu amigo, com o seu colega, um não cristão, ele poderá perguntar para você, poderá perguntar para mim, mas se Deus ele é tão bom, como então Deus permite que tal ou tal coisa aconteça? Se Deus é bom, como nós vemos narrados nas histórias da Bíblia Sagrada, que houve um dilúvio que dizimou toda a população mundial, salvo as 8 vidas que foram salvas pelo poder de Deus através da arca, como podemos dizer da dizimação dos povos cananeus diante da posse da terra prometida pelos israelitas? Portanto, nós vamos então explicar através da palavra de Deus que nós vemos que primeiro ocorreu uma coisa muito terrível, que foi o quê? A degradação da humanidade. Se nós nos assustamos hoje, irmãos, com a quantidade de violência, com a quantidade de assaltos, homicídios, feminicídios, infanticídios, pedofilia e tantas outras coisas atrozes que perturbam a nossa mente só de nós sabermos, ouvirmos as notícias nos tempos onde ocorreram esses fatos, tanto como o dilúvio, como a dizimação dos povos cananitas, e até mesmo quando Jonas foi levantado por Deus para pregar em Nínive, nós sabemos que a maldade do ser humano havia chegado a níveis realmente insustentáveis, a níveis insuportáveis. As Escrituras mostram que imediatamente após a queda do homem, ou seja, assim após o momento que o homem, ao invés de dar ouvidos à ordem de Deus, optando por desobedecer a Deus, a não fazer a vontade do Senhor e sendo então expulso do jardim, pecando, caindo, a maldade então começa a brotar no seu coração de uma maneira muito rápida e realmente muito intensa e feroz. As Escrituras mostram que a humanidade tornou-se inclinada ao pecado e também aos seus desastrosos efeitos. Como já falamos aqui, mentiras, crises nos relacionamentos, inveja, iras, contendas, homicídios e assim por diante começaram a acontecer, conforme nós vemos registrado no primeiro livro da Bíblia Sagrada, lá no início da história da humanidade, quando está registrado em Gênesis capítulo 3, versículos 12, 13, capítulo 4, versículos 5 até o 8 e os versículos 23 e 24 do capítulo 4. A corrupção se alastrou de maneira vertiginosa, até que Deus então levanta Noé, conforme nos diz a palavra, o pregoeiro da justiça,
Noé então é levantado por Deus para construir uma grande embarcação, um grande barco, para construir a arca, que todos nós conhecemos como a Arca de Noé. E Deus então ordena a Noé que enquanto ele construísse a arca, fosse pregando e chamando as pessoas ao arrependimento. E nós vemos que a maldade realmente havia chegado a níveis insustentáveis. Tudo isso que nós acabamos de dizer, as mentiras, as crises, as invejas, aconteciam disso para pior. E Deus então dá a chance aos homens de buscarem o arrependimento, dá chance aos homens de buscarem realmente se conciliarem, se consertarem com Deus e diante de Deus. Então Noé começa a construção da arca. 120 anos de construção, 120 anos de pregação, 120 anos de misericórdia da parte de Deus, de bondade da parte de Deus, até que, encerrado todos esses anos, o Senhor então manda que Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras entrem na arca. E assim nós vemos, aquelas 8 vidas que entraram na arca foram salvos pela graça e pela misericórdia do Senhor. E nós já dissemos, e queremos dizer a vocês, se mais e mais pessoas tivessem dado ouvidos à voz de Deus, seriam salvas? Com certeza absoluta. Assim como eu e você hoje. Se hoje dermos ouvidos à voz do Senhor, não endureçamos os nossos corações. Não nos fingimos de surdos diante da voz do Senhor, mas demos ouvidos à voz do Senhor para que possamos sermos salvos. E assim nós vemos que, infelizmente, por não darem ouvidos, toda a raça humana foi exterminada e apenas uma pequena semente fora salva pela misericórdia e a graça do Senhor. Nós vemos também que nos dias de Noé, assim como hoje, existia um estado de anomia. O que é um estado de anomia? É um estado onde as pessoas rejeitam as regras, rejeitam as leis, rejeitam os seus deveres. E, por incrível que pareça, nós temos vivido na nossa geração uma realidade muito semelhante, muito parecida com a realidade dos tempos e dos dias de Noé. Jesus Cristo mesmo, no seu sermão profético, quando os fariseus pedem para Jesus um sinal de quando aconteceria todas as coisas que Jesus estava narrando, os acontecimentos que antecediam a sua vinda, a sua segunda vinda, e aqueles homens então, Senhor, nos dê um sinal. Então, Jesus ele fala, olha, o sinal que eu vou dar para vocês é que nos últimos tempos, vocês vão ver que o mundo se comportará assim como era nos dias de Noé. Por quê? Nos dias de Noé, casavam-se, davam em casamento, todos faziam aquilo que tinham vontade de fazer, até que entra-se o patriarca e a sua família, fecha-se a porta da arca e começa-se então a cair a chuva. E diante da chuva, muitos provavelmente quiseram entrar na arca, mas já não mais havia tempo. Então esse estado de anomia, muitas vezes, ela acontece nos dias atuais. Pessoas que não buscam mais serem cumpridores dos seus deveres, que odeiam regras, que odeiam as leis, que odeiam as instituições, pessoas que realmente buscam viver conforme a sua verdade. Como já dissemos em outras lições, muitos que apenas buscam viver a sua própria verdade, a sua própria realmente vontade. E assim nós vemos que chegou o momento em que Deus executa a sua santa e maravilhosa justiça. A Bíblia Sagrada nos diz que o estado de anomia era gravíssimo, e nesse contexto Deus revela outro aspecto da sua perfeita natureza, a sua santa justiça. E como disse Abraão, não fará justiça o juiz de toda a terra? Aí eu faço uma pergunta para você. Se eu e você, que somos seres humanos limitados, e diante das atrocidades da vida, diante da violência, quando você vê um criminoso não sendo punido pelos seus crimes, quando você vê um homem que abusa de uma criança, quando você vê alguém que
que tira a vida de um outro alguém de maneira torpe, de maneira banal, de maneira violenta. Quando você vê o dinheiro público que deveria ser destinado para a saúde, para a educação, sendo desviado. Quando você vê os agentes públicos, por vezes, sendo corrompidos, nós que somos seres humanos, brota dentro do nosso coração esse senso de justiça, esse senso de correção. Nós desejamos que os culpados sejam punidos. Nós que somos esses seres humanos limitados, temos esse senso de justiça frágil e fraco, quanto mais Deus, que é justo em todo tempo, que é poderoso em todo tempo, vendo toda essa situação acontecer, certamente Ele fará justiça. O juiz de toda a terra fará com certeza a justiça. Deus então ele executa e exerce a sua reta justiça. Aí nós vemos uma segunda situação. Deus então revela, através de tudo isso que aconteceu, de todas essas histórias, ele revela um outro caráter maravilhoso da sua personalidade. Diz assim o conteúdo do comentário da lição: o Deus bíblico jamais poderia ignorar as infames atrocidades cometidas por esses povos, conforme está registrado em Deuteronômio capítulo 25, versos 17 a 19. Além disso, ele queria evitar que esse modo de vida fosse aprendido e reproduzido. Aqui nós vemos o autor da lição nos falando a respeito um pouco de quando houve o massacre dos povos cananeus. E aqui nós vemos, irmãos, que a paciência de Deus, que é justamente essa segunda verdade bíblica, a paciência divina, foi altamente exercida. Nós já falamos aqui, 120 anos de misericórdia e graça em relação à humanidade nos tempos de Noé. O pregoeiro da justiça pregando a misericórdia, pregando a salvação, pregando o arrependimento, e praticamente quase ninguém deu ouvidos à voz do Senhor, que era realmente difundida e pregada através de Noé. E aqui nos tempos dos israelitas, os cananitas tiveram 400 anos de graça e misericórdia de Deus. 400 anos que aqueles homens cometiam terríveis barbaridades e terríveis atrocidades. 400 anos de graça de Deus, de paciência divina. Como diz assim, ao mesmo tempo que não inocenta o culpado, Deus também exerce a sua paciência, conforme nós vemos em Números, no capítulo 14 e o versículo 18. Deus anunciou um tempo em que a sua paciência, Deus anunciou um tempo em que pacientemente toleraria a iniquidade dos cananitas, pois não os julgaria até que fosse de fato necessário. Pense nisso, irmãos. Deus suspende o seu juízo sobre todos aqueles povos cananeus por 400 anos, porque a malignidade daquele povo ainda não havia atingido os níveis inaceitáveis. É como hoje. Nós vemos que o ser humano está realmente, de uma maneira geral, muitos têm agido com uma malignidade tremenda. Nós vemos aí, como já dissemos, corrupção, morte, assassinatos, pedofilia, abusos e assim tantos e tantos outros crimes. Mas Deus ainda tem sido misericordioso, porque conforme nós estudamos na lição passada, Deus, ele deseja que todos cheguem ao conhecimento da sua palavra, que possam ter tempos para se arrepender. Portanto, Deus, irmãos, não cometeu nenhuma atrocidade, nem durante o tempo da humanidade, quando Noé viveu, nem conforme quando foi exterminado os povos cananeus, e também nós vemos aqui um relato no livro do profeta Jonas, quando Deus então levanta Jonas e diz para Jonas: Jonas, vai pregar na grande cidade de Nínive, para que aqueles homens e mulheres possam se arrepender. Mas contrastando com os cananeus e com os homens do tempo de Noé, os ninivitas, que também eram pessoas ferozes, homens violentos, atrozes, sanguinários, ouvem a voz do Senhor, ouvem a pregação do profeta, arrependem-se, dão lugar à sua maldade, curvam-se diante de Deus, dão ouvidos à voz do Senhor, e o Senhor então, ele se arrepende daquilo que ele havia
prometido fazer contra os ninivitas, então poupa a vida daqueles homens diante do arrependimento. Diz assim: ele também foi paciente com a corrupção, com a corrupta geração pré-diluviana, lhe ofereceu oportunidades de arrependimento pela pregação de Noé. Se tivesse atentado para os grandes feitos do Senhor e se arrependido das suas perversidades, aquela geração certamente encontraria o favor divino. Não foi assim com os perversos ninivitas nos dias do profeta Jonas, como nós já dissemos. Portanto, não há evidência bíblica razoável para considerar o Deus revelado no Antigo Testamento como truculento e sanguinário. O seu povo sempre reconheceu como o Pai é um Pai de amor que se revelou perfeitamente na pessoa de Jesus Cristo. Seu amor é tão grande quanto a sua justiça. Por isso jamais deixará de confrontar a maldade. Sobretudo, não trará justo castigo sem antes oferecer a sua mais preciosa e abundante graça. Louvado seja o nome do Senhor. É assim como hoje, irmãos, estamos vivendo os últimos tempos. O Senhor ainda não voltou. Ele ainda tem dado. A porta da graça ainda não se fechou. Cabe a mim e a você, cabe a cada um de nós decidirmos estarmos ao lado do Senhor. Se nós, hoje, olharmos para nós e dissermos: Senhor, realmente estou fazendo coisas que te desagradam, saiba, o Senhor ainda Ele quer te perdoar. O Senhor ainda está dando tempo a mim e a você, tempos de arrependimento, para que alcancemos tempo de refrigério e sejamos salvos pelo nosso Deus. A segunda parte da nossa lição, defendendo a fé cristã, nos diz assim: celebremos, irmãos, ou seja, fiquemos muito, muito felizes. Por quê? Porque Deus ainda continua sendo amoroso. Isso você pode ter certeza absoluta e plena, irmãos. Não obstante a necessidade de Deus, Ele exercer o seu santo juízo na terra, o Deus que fora revelado no Antigo Testamento continua sendo o Pai de amor, revelado na pessoa de Jesus Cristo, conforme João, ali na sua primeira epístola, 1 João, capítulo 4 e o versículo 16. João, descrevendo-nos Deus, ali na sua primeira epístola, no capítulo 4 e o versículo 8, é um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, onde fala que Deus é amor. E Deus sendo amor, obviamente, irmãos, Ele dá tempo e é paciencioso para cada um de nós. Ele não tem prazer, irmãos, de maneira nenhuma, absolutamente, na morte do ímpio. Deus não tem prazer que nenhum homem morra, mas que todos cheguem ao arrependimento, conforme nós vemos em Êxodo, no capítulo 33, verso 11, Lamentações, que nos diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã, e Atos, capítulo de número 17, e o versículo de número 30. O soberano não é uma divindade intempestiva, irmãos, mas Ele é um Deus de amor. A prova disso está no fato dele ter entregado o seu Filho Jesus Cristo. E aí nós arrematamos essa primeira parte dizendo, o texto de João, capítulo de número 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, ou seja, não venha morrer, mas tenha a vida eterna. Mas a segunda parte, irmãos, desse segundo tópico nos diz da seguinte maneira: vigiemos, Deus continua sendo justo. Não obstante a sua bondade, irmãos, não negando o seu caráter de amor, Deus, Ele continua manifestando, obviamente, o seu caráter e o seu atributo de um Deus justo. O amor de Deus se revelou plenamente na pessoa de Jesus, mas devemos lembrar que o juízo divino também se manifestará em plenitude. No texto do mesmo capítulo 3 de João, mas agora o versículo de número 36 diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna, ou seja, quem acredita em Jesus Cristo tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, ou seja, aquele que não dá ouvidos à voz do Senhor Jesus Cristo, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Se eu e você não quisermos sermos alcançados pela ira de Deus, demos então ouvidos à voz de Jesus. O seu amor se manifestará em nós, quando nós damos ouvidos à voz do Senhor.
Dias semelhantes aos dias de Noé ainda estão por vir. Ou seja, irmãos, se hoje nós achamos que vivemos num tempo, num mundo que está corrompido, em tempos de muita violência, tempos de violência, saibamos que, infelizmente, esse cenário pode muito piorar. Realmente. Não é aqui, vamos dizer assim, nenhum tipo de fatalismo, de maneira nenhuma. Sabemos, irmãos, que o mundo jaz no maligno. E sabemos também pela palavra de Deus que o diabo, ele anda em derredor, buscando a quem possa tragar. A Bíblia Sagrada também nos fala: ai de vós, moradores da terra, em que o diabo, ele está irado contra vocês, tentando destruir a cada um de nós. Mas Deus é aquele que manifesta o seu amor, justiça e graça em cada um de nós. No juízo final, o Senhor executará a sua reta justiça. Até lá, Deus continua manifestando a sua paciência. Nós vemos aqui, irmãos, os exemplos de Sodoma e também de Gomorra. Duas cidades impenitentes, duas cidades infiéis, que não deram ouvidos à voz do Senhor e que foram destruídas. Mas para sermos salvos, assim como Ló e a sua família, Ló e as suas duas filhas, que foram salvos de serem destruídos com a cidade de Sodoma e Gomorra, foram salvos porque deram ouvidos à voz do Senhor e fugiram da cidade. A sua esposa, a esposa de Ló, não dando ouvidos à voz do Senhor, mas desejando a vida que havia deixado para trás, olhou para trás e foi destruída, foi transformada numa estátua de sal. Mas aqueles que deram ouvidos à voz do Senhor, aqueles que deram ouvidos ao chamado do Senhor, aqueles que alcançaram graça enquanto havia tempo oportuno, são salvos pelo amor do nosso Deus. Portanto, que o amor seja aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança sempre em que e em quem? Na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos, que possamos realmente ter um dia abençoado, termos um resto de ano realmente feliz, e que se nós ainda não fizemos a decisão de estarmos ao lado de Jesus, saiba, Deus nunca foi injusto, Deus nunca foi truculento, Deus ele é amor, mas ele é justiça. Amor para aqueles que lhe obedecem, justiça para todos os homens, não somente para aqueles que obedecem, mas também para os desobedientes. O Senhor ele é amor e ele é justiça. Portanto, o nosso desafio, o desafio da nossa semana, é que todos os atributos divinos têm o mesmo peso. Quais são esses atributos? Alguns que nós podemos dizer: a bondade, a fidelidade, a misericórdia, o amor, a justiça, a soberania de Deus, são alguns dos seus atributos. Todos eles têm o mesmo peso. O amor não é maior do que a justiça, ou a justiça não é maior do que o amor. Todos eles são iguais. O amor, a bondade, a misericórdia de Deus, elas não têm fim. Na mesma medida, a sua santidade e a sua justiça permanecem também para sempre. O nosso desafio apologético para essa semana é nós relermos os textos que foram aqui citados com toda a atenção. E podemos meditar, irmãos, de maneira mais profunda, estudando e orando para que nós possamos ter a oportunidade de conversarmos com alguém, com algum amigo que está nessas dúvidas, que está nos perguntando: mas Deus ele é truculento? Deus ele é um Deus diferente no Antigo Testamento e é um outro Deus no Novo Testamento? Não, absolutamente, irmãos. Ele é o mesmo Deus de amor e de justiça. No passado, através da sua pessoa maravilhosa, e hoje, através de Jesus Cristo, o seu Filho e do Espírito Santo. Portanto, converse com algum amigo que precise saber mais sobre esse tema, para que você possa se aprofundar e desejar estudar mais a respeito desse tema. Indicamos aqui 2 livros. O primeiro, O Deus que Eu Não Entendo, escrito por Christopher J. White, lançado pela editora Ultimato, que nos fala um pouco a respeito da morte dos cananeus. O outro livro muito interessante
ou melhor dizendo, um artigo muito interessante, é o artigo A Teologia de Deus e o Genocídio Cananeu, escrito por Walter Kaiser Jr., publicado no site Tu Porém. Que Deus te abençoe, irmãos. Um feliz ano novo a cada um de vocês. Sintam-se abraçados. Mesmo nós não podendo estarmos juntos nas nossas confraternizações costumeiras, no nosso culto de ação de graças no último dia do ano, mas um feliz e abençoado ano novo e até o próximo ano com a nossa nova série de lições que nos falará um pouco a respeito das mensagens, né? Aí da nossa mensagem que é pregada nas cidades. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.